Olá pessoal, falar sobre a carta da morte é sempre uma das mais complexas porque a gente precisa começar sempre com aqueles disclaimers, aqueles esclarecimentos, pois o nome da carta traz um certo impacto, né? Então quem tem pouco contato com o tarô, quem não tem nenhum contato com o tarô, certamente pode ter uma certa reação forte, né? Porque a morte, ela para muitas pessoas subentende-se o fim, mas no tarô ela justamente representa o fim junto com o recomeço, a transformação, a transmutação. A carta da morte a gente entende que ela é uma constante na vida das pessoas, assim como a carta do carro. Então o louco, quando ele começa na sua jornada, ele vai sempre conduzir o carro da sua vida e sempre vai estar tendo que enfrentar os momentos de transformação da vida. Transformação como um ser, transformação como um indivíduo que pensa de uma forma e depois passa a pensar de outra, as percepções mudarem, todas as coisas mudam na nossa vida, na gente. Algumas são mais dolorosas, outras são mais tranquilas. Vamos pegar um exemplo de uma mudança que a gente vive de uma maneira tranquila e às vezes nem percebe, como por exemplo o paladar. Lembra de coisas que você na sua infância tinha uma resistência e não gostava, e quando você cresceu, você passou a gostar. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era criança eu não gostava de café, hoje eu amo café. Quando eu era criança eu não suportava berinjela, hoje eu adoro berinjela. E caponata, e berinjela assada, essas são mudanças tranquilas que a gente vive naturalmente. Mas na nossa vida existem muitos momentos onde a mudança se faz necessária, ela se torna inevitável, e a forma como a gente encara a mudança, com a nossa postura frente a essa mudança, vai ditar se essa transformação vai ser mais tranquila, fluida ou mais dolorosa e complicada. Então a gente vê na carta da morte, a gente sempre vê a figura da morte e na maioria dos tarôs outras figuras interagindo com a carta da morte. Há tarôs como por exemplo o tarô do Shadow Escapes, que eu sempre uso como exemplo nessa série de Mergulho nos Arcanos, onde a artista Stephanie Monlau e a Barbara Moore deram um foco mais na figura do renascimento, evidenciando a fênix, né? Mas na maioria dos tarôs, como por exemplo o tarô de Marcélia, o tarô o mitológico, o tarô de Rider-Waite, que é o mais famoso e o mais comum para estudar, a gente encontra pessoas, figuras interagindo com a morte. No caso do tarô de Rider-Waite, que é o mais famoso, a gente vê essas imagens. E por que algumas estão lamentando e outras estão reverenciando? Porque varia muito da postura da pessoa frente à figura da morte. Então, por exemplo, no tarô de Rider-Waite, a gente vê pessoas caídas, pessoas lamentando, mas a gente vê um bispo vestido dourado, reverenciando, como se estivesse dando boas-vindas para a morte. Por que uma pessoa mais idosa com uma veste sacerdotal encara a morte dessa maneira? É porque no tarô de Rider-Waite a gente tem símbolos que ligam muito mais a uma coisa mais católica, a uma coisa mais eurocêntrica, né, que é a nossa herança medieval, né, católica, apostólica, romana. Então a gente tem no tarô de Rider-Waite um exemplo como tendo aquele bispo como uma figura culta, uma figura estudada, que compreende as questões do ciclo da vida, da conexão com a morte, o que ela representa. E ele está vestindo dourado, que é uma cor que em quase todas as culturas representa uma sabedoria superior. Então ele entende que a morte faz parte da vida, mas não apenas a morte, a perda da vida, mas a morte como um todo. É muito importante na carta da morte, todo mundo que for se deparar com ela, procurar a figura do sol nascente. Em quase todos os tarôs, a figura do sol nascente estará lá presente. Eu gostaria que essa figura do sol nascente fosse mais evidenciado, para as pessoas terem menos medo dessa carta, porque as pessoas geralmente observam a figura da morte e temem ela, mas dificilmente percebem logo em seguida a imagem, o símbolo do sol nascente. Então esse bispo nessa carta, ele entende que a morte não é apenas a dor da morte, mas sim a chance de permitir que o sol nasça. Permitir não, porque o sol vai nascer de qualquer jeito, né? Mas ele já tem uma postura mais otimista frente a esse sol nascendo, né?
Bom, a gente na carta da morte, como a carta da morte vem logo depois do enforcado, que é uma carta que a gente fala da verdade interior, de estar ciente da verdade interior, então a nossa postura, a forma como a gente vai lidar com a morte está muito ligado com a forma como a gente lida com a nossa verdade interior e o quanto que a gente se compromete a vivenciar essas mudanças e transformações pessoais na nossa jornada da vida. Então, vamos supor, você é uma pessoa que trabalha no mercado de trabalho e não gosta, nunca é feliz e quer se tornar independente, autônomo. Você pode conquistar esse sonho se é uma verdade interna sua, mas você vai ter que passar pelo desconforto da morte e transformação, de deixar de ser um empregado para passar a ser um autônomo, de abrir mão das benesses de ter os benefícios CLT e passar a ter que conquistar esses benefícios por conta própria. É dificultoso? É ansiogênico, né? Traz ansiedade? É amedrontador? Sim, mas é um caminho de que provavelmente trará muita felicidade se essa for a verdade da pessoa. Na carta da morte, a gente encontra no tarô de Marsella a cabeça de um rei decepada, só que a expressão daquela cabeça não está triste, ela está com um semblante ou neutro ou feliz. É difícil de interpretar, mas entende-se que uma pessoa que tem a sabedoria, que é como, por exemplo, a imagem da coroa na cabeça, assim como o bispo no tarô de Rider-Waite, sabe enfrentar e lidar com as questões da morte e renascimento. Quando a gente olha para a carta da morte e tenta entender ela através de relações e analogias com divindades, a gente sempre vai facilmente associar as figuras que envolvem a morte, a transformação e o domínio no mundo dos mortos. Então vamos lá, vamos pegar exemplos. Na mitologia grega a gente tem Hades, que é o senhor do submundo, o senhor do mundo dos mortos. A gente tem a Santa Morte, a gente tem na mitologia nórdica Hela, que é a deusa que governa o mesmo ambiente que na mitologia grega seria o ambiente que Hades governa. A gente tem também os deuses ligados à morte, como por exemplo Anubis, na mitologia egípcia a gente tem Morrigan, na mitologia celta druídica, e a gente sempre vai ver essas imagens em todas as mitologias, porque a morte é sempre um ambiente de questionamento humano. O que existe, como a morte faz parte da vida, o que acontece depois da vida, o que acontece depois da transformação pessoal. Novamente, dentro da mitologia grega e da mitologia nórdica, a gente tem figuras muito parecidas que são as moiras na mitologia grega, e as Nornas na mitologia nórdica, que tem imagens bem semelhantes de 3 donzelas, representando os ciclos de nascimento, manutenção e morte, num eterno tecer da vida, né? E dentro dos orixás, quando a gente vai falar de orixás aqui nesse canal, geralmente a gente aborda a linha teológica e toda a literatura de Rubens Saraceni, que fundamentou, junto com seus mentores, a Umbanda Sagrada, né? Então, dentro do ambiente dos orixás, dentro dessa literatura, a gente entende que a carta da morte está conectada, está ligada e é análoga aos princípios, fatores, vibrações e funções de um orixá chamado Omulu, que é o guardião da transição, né? Do ato de paralisar a vida, do ato de encerrar um ciclo. E ele está intimamente ligado também a um outro orixá chamado Obaloaê, que tem também, de algumas das suas qualidades e dos seus predicados, uma relação com a carta da morte, porque ele representa as passagens, ele representa a transmutação e a eterna transformação. Haja visto as semelhanças entre os dois. Existem algumas linhas religiosas afrodescendentes que inclusive os consideram apenas um orixá e outras linhas que os consideram orixás distintos. Quando a gente vai fazer uma relação com elementos astrológicos, a gente sempre vai lidar com os assuntos ligados ao signo de Escorpião, ao seu planeta regente Plutão, e os assuntos de casa 8 que estão ligados a transformações. Então, no mapa, no mapa natal de uma pessoa, a gente vai encontrar as questões arquetípicas da carta da morte no ambiente escorpiniano, no ambiente plutoniano, no ambiente de casa 8. E essa carta na jogada, ela sempre vai nos alertar a olhar os desafios da mudança, que ela se faz necessária e que é inevitável, pois sem mudança a gente nunca deixaria a gente nem existiria, né? Porque o ato de você nascer é o ato de um feto morrer e nascer uma pessoa, não o feto morrer e perder a vida, mas ele deixou de ser um feto, deixou de ser algo sendo gestado e passou a ser
um ser desconectado do cordão umbilical, e depois vai deixar de ser bebê, o bebê vai morrer, vai nascer uma criança, depois a criança vai morrer, vai nascer um pré-adolescente, e por aí vai. Então, a carta da morte, ela representa a necessidade de a pessoa aprender a lidar com a mudança, e a gente vê naquela primeiro arcano, arcano 0, arcano do louco, que ele tem uma trouxinha que ele está carregando, e conforme o peso que ele dá para a trouxinha, é o peso que ele vai receber na hora de enfrentar a carta da morte, ou seja, os nossos apegos. Se a gente tem uma trouxa muito pesada, significa que a gente se apegou muito ao que a gente é e ao status quo da nossa vida, que precisa mudar. Então, quanto mais leve, mais desapegado e mais aceito as mudanças, a carta da morte não vai ser tão complicada para a gente, vai ser algo mais natural de ser vivida. E nas histórias, nas histórias que a gente vê hoje em dia, nos filmes e tal, sempre quando a gente acha que tudo está perdido e que a mudança é difícil, mas na verdade ela ocorre e a pessoa sobrevive e vai para frente, né? Como por exemplo em Matrix, no filme Matrix tem 2 momentos muito chaves, que é quando o Neo para de correr dos agentes e volta para enfrentá-los, né? Que ele morreu o inocente e nasceu uma pessoa já um pouco ciente da sua força. E quando ele morre de fato e renasce, né? Então ele renasce como o escolhido, dessa vez muito mais forte. E por aí vai, em várias histórias, como por exemplo Senhor dos Anéis, quando a gente acha que o Frodo morreu pela picada da aranha, quando a gente acha que Gandalf morreu no abismo contra o Balrog, todos renascem, todos retomam a sua força, mudados, diferenciados, com mais recursos internos para lidar com a jornada. Então olha como é interessante estudar o tarô através de analogias, porque nos deuses, nos mitos e nos personagens das histórias que a gente conta e lê, estão os arquétipos do tarô e estão as nossas questões humanas. E essa é a base da minha forma de ensinar o tarô no meu curso Tarô, Teoria, Imersão e Prática, um curso com mais de 80 vídeos, mais de 14 horas de aula, onde tem em média 3 vídeos para cada arcano maior. No primeiro vídeo eu ensino a questão dos símbolos e dos significados da carta. O segundo vídeo geralmente é para explicar através de analogias, para a gente ver como está presente dentro da gente, para a gente sentir o tarô em nós e nós no tarô, para a gente entender melhor. E o terceiro vídeo geralmente é eles nas jogadas. Depois a gente tem vídeos sobre os arcanos menores, vídeos práticos para a gente aplicar a jogada e questões sobre a carreira, sobre a vida, como é ser oraculista, como desenvolver a carreira. Ele é um curso vitalício dentro das políticas da Udemy. Você pode ter 10% de desconto aqui no link na descrição, é só clicar que você vai para um site que já te dá um link que te dá esse cupom de 10% de desconto. Então eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido melhor a carta da morte, não tenha mais tanto desconforto em lidar com ela, e que saiba que isso vai acontecer sempre na sua vida, e a forma como você lidar com o ensinamento da morte vai dizer muito sobre a sua maturidade, sobre o seu desapego e a sua prontidão de aceitar que você pode ser uma pessoa melhor depois de passar do ciclo da morte e transformação. Certo? Então a gente se vê no próximo vídeo desse mergulho nos arcanos. Um grande abraço. Tchau, tchau.